Fala, galerinha do sexto ano! Bem-vindo à videoaula de matemática com a Prof. Dilcleia. Na aula de hoje, nós iremos ver ideia associada à divisão. Repartir igualmente. Fácil, fácil? Acho que sim. Bora lá, acompanha tudinho. Os objetivos desta aula são efetuar divisão usando o algoritmo usual e resolver situações problemas envolvendo a divisão. Então, não perca nada na dica de nada e marque tudo no seu caderninho. Vamos ver o que significa dividir. Então, a prof colocou aqui, ó. Dividir significa repartir, distribuir ou ainda separar em partes iguais. Essas palavras são importantes você anotar, porque lá no meio de um probleminha, se aparece a palavra repartir, a tua cabeça já sabe que você vai fazer uma divisão. Ah, apareceu lá que a Dilcleia irá distribuir as folhas. A palavra distribuir também tem ideia de dividir ou ainda separar em partes iguais. Então, são três palavras que nos dão ideia da divisão e é legal marcar para que a gente não se perca, tá? E agora, ó. Veja algumas situações para recordar as ideias associadas à operação divisão. Vamos lá? Estas situações? Primeiro, o professor Clodoaldo quer repartir igualmente 84 folhas coloridas de papel celofane para 6 equipes de alunos. Quantas folhas receberá cada equipe? Vamos ver, ó. O que ele quer fazer? Ele quer repartir igualmente. Lembra da palavrinha repartir? O que dá a ideia? Da divisão. Então, para responder, nós precisamos efetuar a divisão 84 dividido por 6. Olha só, podemos também indicar 84 dividido por 6 desta forma, só com 2 pontinhos. Tudo bem, galera? Tanto faz se tem os 2 pontinhos com o tracinho ou somente 2 pontinhos, tá? Então, vamos de novo voltar ao enunciado. O professor quer repartir igualmente 84 folhas entre 6 equipes de alunos. Quantas folhas cada equipe irá receber? Então, eu vou fazer esta divisão. Usando o algoritmo usual da divisão, 84 dividido por 6, então eu armo minha continha e vou ter assim, 8 dividido por 6 cabe uma vez, 1 vezes 6, 6, 8 menos 6 é 2, né? Eu fiz então, reparti igualmente 8 dezenas por 6, agora eu ainda tenho uma unidade ali, ó, certo? Dá uma dezena para cada equipe e restam 2 dezenas. No entanto, essas 2 dezenas, elas serão juntas com a unidade. Vamos ver? Então, ó, agora eu fiquei com aquele número 24, porque nós trocamos as 2 dezenas por 20 unidades. Com as 4 unidades que tínhamos, passamos a ter 24 unidades. Estas 24 unidades eu tenho que dividir por 6, que daria 4. 4 vezes 6, 24. 24 menos 24, 0. Observa bem isso daqui, ó. Existem os termos da divisão importantíssimos copiar no seu caderno. Nós temos dividendo, que nesse caso é 84. O divisor, que é o 6. O 14, que é quociente e o resto é 0. Então, nós repartimos igualmente as 24 unidades por 6, que dá 4 unidades para cada equipe e resta 0. Portanto, ó, no total, 14 folhas para cada equipe, que corresponde a uma dezena e 4 unidades. Tá certo? Então, esta é uma divisão exata, pois o seu resto é 0. Toda vez que o resto é 0 na divisão, ela é chamada divisão exata. Para verificar se a divisão está correta, basta ver se 6 vezes 14 é igual a 84.
Lembram da operação? Pode ser chamada operação inversa ou ainda prova real da divisão, que é uma multiplicação. Então, eu irei fazer 14 vezes 6. 14 vezes 6 deu 84. Então, de fato, 6 vezes o 14 é 84. E a divisão está correta. Portanto, cada equipe receberá 14 folhas de papel celofane. Compreendido tudo isso, gente? Tá? Então, feita a divisão, eu quero conferir se a minha resposta está correta, se a minha divisão está certa ou não. Faça a prova real. E qual é a prova real, né? Como que eu descubro isso? Fazendo a multiplicação. Tudo bem? Aqui a prof trouxe, ó, novamente, hein? Termos da divisão, porque é importantíssimo isso, gente. Tem que lembrar dessas palavrinhas, ó. Então, nesta divisão, 10 dividido por 3, deu 3 e resta 1. O dividendo é o 10, o divisor é o 3, o quociente é o 3 e o resto é 1. Então, esta divisão aqui seria uma divisão não exata. Anota certinho esses termos da divisão no seu caderno, caprichosamente. Agora, nós vamos fazer, usando algoritmo usual da divisão, numa divisão de 532 por 14. O que você vai fazer? Você vai pegar o 532 e irá dividir pelo número 14. O que você vai observar? Número 14 tem 2 algarismos. Então, eu posso pensar o número 532 em pedacinhos. Como o 14 tem 2 algarismos, pense nesse 532 com 2 algarismos, que seria o 53. Você vai pensar, o 14 cabe quantas vezes dentro desses 53? Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos criar a tabuada do 14, porque eu não sei ela de cor. A gente cria ali do ladinho no caderno e não apaga nenhuma continha. 3 vezes o 14 deu 42. 4 vezes o 14 deu 56. Esse 56 ultrapassa o número que eu quero. Portanto, o 14 cabe 3 vezes dentro do 53, que dá 42. O que eu faço mesmo com esse 53 e o 42? Subtrai um valor do outro. 53 menos o 42, 3 menos 2 é 1, 5 menos 4 é 1. Continuando essa conta, o que eu faço? Lá em cima eu tinha o número 532 para dividir por 14. Eu peguei só o 53. Aquele númerozinho 2 agora vai pertencer à minha conta e vai ficar do ladinho do 112. Lembra o que aconteceu lá no outro exemplo? Que a gente foi transformando dezena em unidade e passa a ter tudo unidade. Agora eu tenho 112 unidades dividido por 14. Vamos lá. O 14 cabe quantas vezes dentro do 112 mesmo? Não sei. Vou continuar minha tabuadinha do 14. 14 vezes 8 é 112. Então, o 14 cabe 8 vezes dentro do 112. 8 vezes 14 é 112. 112 menos o 112 vai dar resto 0. Compreendido? Esta conta de divisão deu exata. Então, por ter resto 0, ela é chamada divisão exata. Agora, vocês vão exercitar. De que maneira? Eu gostaria que você, no seu caderno, copiasse os exercícios que a professora está propondo agora e fizesse assim. Quando você está copiando, você pausa o vídeo para poder copiar. Depois que você terminou de resolver, aí você abre o vídeo novamente, certo? E continua assistindo para poder fazer as correções. Combinado? Vou confiar em você, hein? Então vamos lá, vamos exercitar. O exercício agora é assim, ó. João comprou um carro no valor de R$ 26.400. Deu metade desse valor como entrada e vai pagar o restante em 25 prestações iguais sem acréscimo. Letra A, qual será o valor de cada prestação? Letra B, se o valor de cada prestação fosse R$ 825, em quantas prestações ele pagaria o carro? Então, esse exercício a prof já resolveu. Para que você faça antes do que eu,
pause o vídeo agora e depois você volta a assistir a resolução. Combinado? Como você fez o que a prof pediu, você já terminou agora o seu exercício e vamos à correção dele. Então aqui tem, ó, João comprou um carro no valor de R$ 26.400. Deu metade desse valor como entrada e vai pagar o restante em 25 prestações iguais sem acréscimo. Qual será o valor de cada prestação? O que eu vou olhar aqui? Ó? Ele deu metade desse valor de entrada. O que é a metade? A metade representa uma divisão por 2. Pode ser feita ela com algoritmo usual, mentalmente, tanto faz. A prof trouxe só assim, ó. 26.400 dividido por 2. Pensa bem, ó, a metade de 26 é 13, a metade de 400 é 200. Então, a metade será R$ 13.200 de entrada. Se ele deu metade de entrada, gente, quanto que sobra para ele ainda pagar? A outra metade, correto? Então, vamos ver, ó. Falta pagar 13.200. O que nós temos que descobrir é qual será o valor de cada prestação. Para descobrir o valor de cada prestação, olha lá, ele deu a entrada, já descobri, e ele vai pagar o restante em 25 prestações iguais e sem acréscimo. O que é o restante? Os outros 13.200. Esses 13.200 eu vou dividir em 25 prestações iguais. Então, para prestações iguais é dividir o 13.200 em 25 pedacinhos. O número 132, agora que eu vou pegar para dividir por 25, né? 5 vezes o 25 é 125. Para o 132 vai sobrar 7. Baixei aquele outro zero. 70 dividido por 25. Quantas vezes o 25 cabe no 70? 2. 2 vezes 25, 50. 70 menos 50 dá 20. Ainda tem um zerinho para descer lá de cima da nossa conta. Então, eu tenho 200 dividido por 25, que cabe 8 vezes. 8 vezes o 25 vai dar o número 200. 200 menos 200 deu 0. Portanto, o valor de cada prestação, agora a gente já tem, ó. Qual será o valor de cada prestação? O valor de cada prestação vai ser o quê? Estes R$ 528. Compreendido? Foi? Deu certo essa daí? Vamos ver agora a letra B, que também temos do mesmo enunciado. Espero que você tenha aceitado essa ideia da prof de resolver antes do que eu, hein? Vamos ver. Letra B. Se o valor de cada prestação fosse R$ 825, em quantas prestações ele pagaria o carro? Bom, nós queremos isso aqui, ó. Se o valor agora de cada prestação fosse R$ 825, certo? O que eu vou fazer? Quanto que ficou para ele pagar? 13.200, que deve ser agora dividido em 825 pedacinhos. 13.200 dividido por 825, eu tenho, cabe uma vez 825 é o próprio 825, vou subtrair, sobra 495, vou descer aquele zero, 4.950, dividido por 825, dá 16, é 6. 6 vezes 825, 4.950, e o resto deu 0. Portanto, em quantas prestações ele pagaria se desse uma parcela de R$ 825, então, olha aqui, ele iria pagar o carro em 16 prestações. Combinado? Deu certo? Anotaram tudinho? Eu espero que tenha anotado e que esse caderno esteja maravilhoso. Tudo bem? Estamos chegando ao final da nossa videoaula de hoje. Se precisar, gente, retomem, assistam novamente a videoaula para tirar e sanar todas suas dúvidas. Não fiquem com dúvida, não é legal, não vai fazer bem e temos aqui várias explicações. A prof trouxe alguns exercícios bem facinhos, o outro não tanto, mas para realmente a gente exercitar. Vamos colocar o nosso tico e o teco para funcionar.
para nos ajudar, tá certo? E agora, chegando ao final da nossa videoaula, obrigado por sua atenção, um beijo no coração da Prof. Dilcleia, até a próxima videoaula. Tchau, tchau!